Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma. Amitabha. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre In Xuan. Na vez anterior falei sobre o surgimento condicionado e hoje continuarei a explicação sobre este assunto. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 4, stanza 77. Da consciência como condição tem-se nome, forma. A partir deste tem-se os 6 sentidos, das raízes e objetos mutuamente correspondentes, o contato. A partir do contato surge a sensação. Da sensação como condição gera-se o desejo. O desejo intensificado é então chamado de aferro. Suas causas são o acúmulo para a existência posterior. Nascimento, velhice e morte vêm na sequência. A consciência nos 12 elos é o início de um ciclo de vida. Há alguns sutras que falam sobre o surgimento condicionado, começando pela consciência. Isto porque, ao investigar as atividades corporais e mentais na realidade presente, quando alcançar a fase do surgimento contínuo do nó ou do elo da consciência, já se alcançou o cerne da retribuição kármica, do nascimento e morte, da consciência. Os estudiosos posteriores da escola Mente Apenas, Yogacara, centraram-se na consciência alaya, ou armazém da consciência, da maturação diferenciada para explicar todas as contaminações do ciclo de nascimento e morte, o qual pode-se dizer que está de acordo com a intenção do Buda. A partir da consciência, como condição deste elo de renascimento, tem-se o surgimento do nome-forma. Nome é mental, forma é fisiológica, física. Devido ao elo do renascimento da consciência, o corpo e a mente começam a se desenvolver. De acordo com os sutras, não apenas a existência do nome e forma se deve à consciência, mas a existência da consciência também se deve ao nome e forma. Isto significa que todas as nossas atividades corporais e mentais devem depender da inclusão da consciência que se aferra à existência para existirem. Por outro lado, é também devido às atividades corporais e mentais que a consciência do aferro à existência pode existir. Assim como, sem um líder, um grupo de pessoas não é capaz de organizar atividades. E se não houver um grupo de pessoas, a existência de um líder perde o seu sentido. No entanto, nos 12 elos do surgimento condicionado, a ênfase está no elo da consciência como condição para nome e forma. E este pode ser explicado como: a consciência torna-se em nome e forma após a união do espermatozoide com o óvulo, quando ainda está no estágio de zigoto. A partir deste nome e forma, o desenvolvimento avança com o surgimento dos olhos, ouvidos, nariz, língua, somados ao corpo e à mente, havendo as diferenciações dos 6 sentidos. Então, este nome e forma já atingiu o estágio de formação da morfologia humana. O feto, embora tenha as raízes dos olhos, ouvidos, etc., ainda não é capaz de ver as formas, ouvir os sons e etc. Assim que sai do útero, a partir destas 6 raízes, iniciam-se as atividades mútuas entre os 6 objetos correspondentes. Do contato mútuo entre raiz e objeto, surge a cognição geral da percepção, chamada de contato. Estes 3, raiz, objeto e consciência, se combinam devido ao contato.
Mas também pode-se dizer que é por causa da combinação desses três que existe o contato. Com o início da cognição geral, chega-se a um ponto crucial. Quando há o contato com um objeto, primeiro surge uma reação agradável ou desagradável ou neutra. E essa sensação é chamada de contato agradável, contato desagradável ou contato neutro. Desafortunadamente, a cognição dos seres não se separa do obscurecimento da ignorância, contato associado à ignorância. Por isso, após o contato com o objeto, em acordo com o apego centrado no ego, surge uma variedade de pensamentos complexos, criando uma variedade de comportamentos bons e maus. Então, o ciclo de nascimento e morte não pode mais ser evitado. É por isso que o Buda admoestou seus discípulos a vigiarem e protegerem as portas das raízes, ou as portas dos sentidos. No momento do contato mútuo entre sentido e objeto, há a contemplação da sabedoria. Então é denominado de contato associado à sabedoria. E a partir deste ponto, pode-se então romper a cadeia dos 12 elos do surgimento condicionado. A partir do contato agradável ou desagradável, no mesmo instante pode surgir a sensação. Do agradável surge a sensação alegre, sensação prazerosa. Do desagradável surge sensação de sofrimento, sensação de tristeza. Do nem agradável nem não agradável surge a sensação de equanimidade. Se uma pessoa tiver sabedoria e atenção correta à frente, não surgirá o apego experimental ao sabor, e ela não será desnorteada pelo sofrimento ou pelo prazer dos sentimentos. Se não for assim, estará em perigo. Pessoas sem atenção correta e sem compreensão correta têm como condição a sensação da experiência deste sofrimento ou prazer, gerando um profundo desejo. Desejo apegado a si mesmo, desejo apegado ao objeto ou estado. Neste momento, já com uma atitude espontânea em relação à própria vida e ao mundo impuro, sentem um desejo passional e tendencioso e são incapazes de ter autocontrole. Depois disso, apenas afundam mais e mais num poço sem fundo e não há maneira de se resgatarem. A partir do surgimento do nó da consciência, esclarecia o processo de desenvolvimento do corpo e da mente, bem como as circunstâncias da atividade mental causada pelo objeto. O contato é a atividade da cognição, a sensação é do sentimento. Os elos do desejo e os posteriores são atividades da volição. A mente que está contaminada com o desejo intensifica a mente do desejo e avança ao estágio chamado de aferro. Há 4 aferros. O aferro ao próprio eu é denominado de aferro à conceitualização do eu. A busca geral pelos 5 objetos dos desejos é denominada de aferro aos desejos. E os religiosos e filósofos ou se aferram às diversas visões errôneas, possuindo o que é denominado de aferro às visões, ou se aferram a diversos preceitos ou a diversas práticas ascéticas sem sentido, possuindo o que é denominado de aferro aos preceitos restritivos. Estes aferros provêm do desejo contaminado pela vida e pelo mundo e avançam aos aferros mental e comportamental, resultando em todos os sofrimentos e infortúnios do mundo. O desejo e o aferro são precisamente todas as atividades que surgem devido às aflições. Por causa das atividades aflitivas,
surgem e se acumulam as sementes kármicas que geram a existência posterior, chamado de vir a ser. Nos 12 elos, este é chamado de elo da existência. São 3 os tipos de existência: a existência do desejo, a existência da forma e a existência da não forma, que são a essência da vida nas 3 esferas. No entanto, o que é dito aqui não é a existência da vida atual, mas sim a força kármica capaz de fazer surgir a vida futura, que também pode ser explicado como vida futura latente. Havendo essa existência, após a morte da vida atual, a consciência futura irá novamente ao elo do nascimento. E após nascer, não é possível não envelhecer e não morrer. Nascimento, velhice e morte, que vem na sequência, são precisamente uma explicação simplificada da continuidade do ciclo de nascimento e morte futuro. Os 12 elos podem ser divididos em 3 períodos de tempo, com 2 ciclos de causa e efeito. Causas do passado, ignorância e volição, gerando os efeitos no presente. Consciência, nome e forma, 6 sentidos, contato e sensação. Causas do presente, desejo, aferro e existência, gerando efeitos no futuro, nascimento, velhice e morte. Ao mesmo tempo, antes da vida anterior, houve vidas anteriores, e após a vida futura, caso ainda não tenha se liberado do ciclo de nascimento e morte, haverá vidas futuras. A explicação da sequência de causas e efeitos nos 3 períodos é exatamente o panorama completo do processo interminável da continuidade no samsara, o ciclo de nascimento e morte. Hoje terminei de explicar sobre o surgimento condicionado. Na próxima vez falarei sobre a verdade da cessação. Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.